amém. Aleluia. Diga, Deus é bom. Diga, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga, e eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. Pode sentar, querido. Vamos aqui receber Edna. Você pode dar uma salva de palmas para ela. Ela vai estar ministrando para nós aqui sobre dízimos e ofertas. Abra o seu coração, amém? Diga, Edna, entregue tudo que o Espírito Santo colocou no seu coração. Diga, o meu coração está aberto para receber todo o conhecimento que Deus depositou na sua vida. Amém. Bom dia, meu Deus, que alegria poderosa, né? Falar de dízimos e oferta é falar de dinheiro, mas é bom falar com alegria, né? Que maravilha. Vocês estão bem? Que bênção. Glória a Deus. Quando o pastor mandou para mim, eu disse, mas pastor, eu ministrei dízimos e oferta tanto tempo em Sobradinho, eu já queria ouvir daqui de Juazeiro, outra pessoa ministrando, para me ver como é. Ele disse, não, é você que vai ministrar. Eu disse, então amém, né? A gente só tem que obedecer. Eu vou começar essa matéria com vocês, falando sobre prosperidade, né? Eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor um direcionamento. Eu disse, Pai, a igreja ela já é fundamentada. As pessoas já conhecem realmente, né, sobre dízimo, sobre oferta. Mas o que é que o Senhor quer que eu leve para esse povo? O Senhor disse, fale do seu testemunho. Então, leve o seu testemunho, edifique essas pessoas para que elas entendam realmente o real sentido do que é dizimar e ofertar. Porque não é só simplesmente pegar um envelope, não é só simplesmente dar os 10%, é reconhecer a presença do Senhor na nossa vida. É reconhecer que é Ele quem nos dá. Então é esse reconhecimento que o Senhor quer trazer para vocês hoje nessa manhã. Eu coloquei aí 2 Coríntios e a gente vai começar a ler do 9 até o 15. Do 6 até o 15. Lembrem-se, aquele que semeia com moderação, também colherá com moderação. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu generosamente aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também os suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulta em ação de graças. Pois o serviço assistencial de vocês não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio da evidência desse serviço assistencial, outros glorificam a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo. E por essa generosa solidariedade com eles e com todos os outros.
Além disso, nas orações que fazem por vocês, expressam grande afeto, por causa da incomparável graça de Deus sobre vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Então, aqui, quando a gente pega aqui nessa passagem, a gente vai observar os dons, a generosidade, a consciência que Deus traz para a gente. Quando eu não cresci num lar cristão, eu não cresci, meu nome é Edna, eu não cresci em um lar cristão, só que eu cresci em um lar de conturbências assim, muita revolta dentro da minha casa. Meu pai não era cristão, minha mãe católica. Meu pai não era cristão, por sinal, não acreditava em Deus, não cria em Deus. E ele tinha muito dinheiro, a gente tinha muito dinheiro, mas a gente não tinha paz na nossa casa. E por muitos anos isso foi gerando uma revolta dentro de mim. Por quê? Eu dizia, pai, do meu jeito. Quando criança, minha mãe ensinou a falar com Deus do jeitinho. Eu dizia, pai, mas por quê? Tanto dinheiro e a gente não consegue usufruir o dinheiro. Então isso se passou, eu cresci e esse trauma ficou dentro de mim. Qual era o trauma que eu tinha dentro de mim? Eu não queria dinheiro. Mas eu não queria dinheiro porque eu tinha medo de ficar como meu pai era. Meu pai era uma pessoa soberba. Meu pai humilhava as pessoas. Meu pai exaltava o dinheiro e esquecia que Deus existia. E aquilo foi gerando questionamentos na minha mente. Mas quem dá esse dinheiro a meu pai? De onde vem? Por que tanta riqueza? Porque eu tenho 38 anos, então, mais ou menos há 25 anos atrás, meu pai era mestre de obras em Petrolina. Então, há 25 anos atrás, era muito dinheiro que um mestre de obra ganhava. E com isso eu fui crescendo. E a minha família toda é empreendedora, sempre gostei de empreender. E comecei a entrar no ramo de empreendedorismo. Mas eu sempre dizia a Deus, pai, eu vou trabalhar, mas eu não quero muito não, viu? Não quero muito não, porque eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser soberba, eu não quero humilhar as pessoas, pai, eu não quero. E aquilo foi crescendo. Só que eu dizia isso ao Senhor e o Senhor me prosperava. Aí eu ficava, gente, tudo que eu pedi ao Senhor, o Senhor me dava. Eu pedi uma casa, o Senhor me deu, a primeira coisa que eu pedi foi um casamento, viu? Foi a primeira coisa. Eu disse, Senhor, me dê um marido, mas que não seja igual ao meu pai. Me dê um esposo com o coração voltado para o Senhor, que seja temente ao Senhor, que não leve o dinheiro para a cabeça. Era o que eu mais pedi. Glória a Deus. O Senhor ouviu minhas orações e retribuiu. O Senhor me deu um marido bom. O Senhor, uma casa, um carro, uma empresa. Hoje a gente tem uma loja em Sobradinho. Por sinal, não é querendo me gabar, mas é uma loja muito boa, entendeu? Porque quem está lá é Deus. É Ele quem comanda, Ele é meu patrão. Então, quando a gente entende isso, tudo flui. E aí, no decorrer do tempo, o Senhor foi me prosperando. Eu com medo e Ele me prosperando. E eu disse, meu Deus. Quando foi um dia, isso me incomodou. Eu disse ao Senhor, disse, pai, o Senhor me dá tantas coisas, o Senhor me dá tudo que eu peço. Eu não estou dando nada ao Senhor. Está errado. Eu estou agindo errado. Eu reconheci que eu estava errada. E aí eu orava ao Senhor, frequentei outras denominações, mas eu não sentia, no meu coração, eu não sentia de ficar naquelas denominações. E aí eu comecei a orar, tanto eu quanto meu esposo, começamos a orar. Senhor, mostra uma casa, mostra a tua casa, que é para mim te servir. Eu quero te servir de todo o meu coração.
Eu quero te servir de todo o meu coração. E aí, o Senhor nos conduziu ao Verbo da Vida. E lá, conhecendo o pastor e Aline, pastor Wallace e a Aline, a gente foi se conhecendo, foi tendo oportunidade. E aí, a gente começou a conversar. Era uma dúvida minha. Eu cheguei para o pastor e disse, pastor, eu estou errada. Ele disse o quê? Ele até deu risada na hora. Pastor, eu não estou sendo correta com Deus. Eu quero entender como é que funciona dízimo, porque ofertar, eu já sabe. Eu quero entender como é que funciona dízimo, porque eu não estou correta com Deus. Então, a consciência começou realmente a me incomodar. E aí, sentando com o pastor, a gente foi conversar, ele foi falar comigo, ele foi me explicar na palavra. Ele disse, minha filha, deixa eu lhe dizer uma coisa. O problema não estava em seu pai. O problema estava no amor que ele tinha ao dinheiro. É aí onde está. A gente não tem como servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao dinheiro. Então, assim, aí eu comecei. Aí fui me debruçar, fui estudar, fui entender mais. Aí eu disse, Edson, então, meu filho, vamos começar a fazer as coisas certas. A empresa tinha um sistema, mas não era um sistema 100%. Eu disse, eu quero esse sistema 100%. Não quero esse sistema que não me diz o que de fato eu tenho que fazer. Eu quero ser transparente com meu pai. Eu quero ser transparente com ele. E aí passamos a organizar a empresa. E a empresa, graças a ele, está organizada. Né? Ele é quem domina, ele é quem diz o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer. É ele quem domina. Então, quando eu entendi essa entrega ao Senhor, quando eu trouxe para mim essa consciência, eu comecei a entender melhor como o que era que realmente Deus queria comigo e através de mim. E aí eu coloquei alguns pontos aqui, e aí eu vou ler para vocês. Prosperidade é viver de acordo com os princípios de Deus, confiando que Ele supre todas as necessidades e faz crescer o que é justo. Eu comecei a entender que prosperidade não é ter, é ser. Então, meu pai não era próspero. O meu pai tinha prosperidade. E eu disse ao Senhor, pai, eu quero ser próspera. Eu quero ser. Porque a partir do momento que eu começar a ser, eu vou ter como ter para prosperar outras pessoas e a sua casa. Quando eu comecei a mudar a minha oração, quando eu comecei a dizer ao Senhor, eu disse, pai, pronto, agora eu quero é dinheiro. Agora eu quero, porque eu tenho muita gente para ajudar. Eu tenho a igreja, eu tenho muita gente. Aí o diabo me deixou em paz? Não, começou a apertar. Porque quando mexe em dinheiro, ele começa a lhe apertar. Aí eu dava risada, eu dizia, porra, agora é que eu ajudo mais? Agora é que eu ajudo? Nós passamos por alguns momentos em Sobradinho, mas esse ficou marcado na minha vida mais a de Edson. Nós o pastor fez uma oferta para umas melhorias da igreja. E no coração da gente veio logo dar um ar-condicionado. E eram 2 salinhas para dar um ar-condicionado. E aí, beleza, vamos dar um ar-condicionado. Nós tentamos em 3 sites. Não, nós tentamos em um site, em 3 cartões. Todos tinham limite. Nenhum passou. Nenhum cartão passou. Fui orar. Eu disse, gente, pai, eu quero dar o ar-condicionado e não passou. O que foi que aconteceu? Ei, filha, são quantas salinhas? Eram 4 salinhas? É para você dar 2 ar-condicionados, não é um não. Como é que uma salinha vai ficar climatizada e a outra não? Aí cheguei para Edson, eu disse, meu irmão, pare a compra. Pare a compra, chegue até o pastor e converse com ele. A conversa vai mudar. Pastor, não é só um ar-condicionado, não. Nós temos que climatizar 2 salas. Resumindo, ficou lá um ar-condicionado de 30 mil BTUs, gelando as 2 salinhas. Então, quantas vezes o Senhor fala com a gente
E porque é financeiro, a gente diz, não é comigo não. Isso aqui não é comigo não. Dinheiro deve ser com outra pessoa aqui, ó, mas comigo não. Então, assim, realmente, o que de fato está sendo o nosso pilar? É a presença do Senhor ou o dinheiro que a gente recebe a cada 30 dias? É um dinheiro que a gente recebe a cada 30 dias. É um questionamento que a gente tem que estar fazendo a Deus todos os dias. Vamos seguir. Prosperidade não é só ter muito, mas sim viver com equilíbrio, crescer com propósito e impactar o mundo com aquilo que se tem, seja pouco ou muito. Se desejarmos experimentar o que o Altíssimo tem de melhor para nós, teremos de fazer a vontade dEle. Isso requer honrar o Senhor e obedecer. Quando eu entendi honrar o Senhor e obedecer, honrar e obedecer, o que o meu pastor, o que um líder me diz, eu tenho que honrar e obedecer. Prosperidade não é só dinheiro. O que é que vai acontecer se meu líder me disser algo e não for da forma que ele falou? É ele e Deus. Mas o nosso papel aqui é honrar e obedecer. A todos os momentos. É isso que nós temos que ter na nossa mente. O corpo de Cristo funciona dessa forma, honrando e obedecendo. A Ele e a sua palavra. Para isso, primeiro devemos descobrir o que Ele tem a dizer. Muitas vezes, a gente fala com Deus, mas quando é que a gente para ouvir o que é que Deus tem a dizer? Nós passamos o tempo todo impedindo. Eu quero isso, 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 eu quero isso. Sim, mas e o que é que o Senhor quer para nós? O que é que Ele quer para nós e através de nós? A base para a prosperidade é seguir os planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Prosperidade não pode ser baseada no que se possui ou enquanto é possuído. Ela é determinada por quanto andamos dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Por isso mesmo, abrange todas as áreas de nossa vida. Deus, Ele deseja que a prosperidade, junto com a saúde. E é exatamente isso. Prosperar é ter saúde em todas as áreas. Ter saúde em todas as áreas da vida. Saúde nas finanças, saúde nos relacionamentos familiares, saúde nos relacionamentos sociais, saúde no ministério, saúde no relacionamento com Deus. E em outras palavras, tudo que abrange o nosso ser, espírito, alma e corpo. Então, se o Senhor deseja a nossa prosperidade, o nosso crescimento em tudo, nas finanças, na saúde, e por que muitas vezes nós não estamos? E por que muitas vezes nós estamos estagnados em alguma coisa? Então a gente já entende aqui que já não é Deus. É alguma decisão, alguma atitude, algum caminho que nós estamos trilhando que não é a vontade dEle. Nós precisamos entender isso. Aí eu coloquei aqui um questionamento. Por que que muitos cristãos não prosperam? E o questionamento vem, eu vou perguntar a Deus, né? Eu vou conversar logo com Ele. Eu disse, pai, sim, por que que muitos cristãos não prosperam? Porque quando estão no mundo, não calcula nada, só entrega. Quando está lá na bebedeira, na farra, nas festas, quando está lá, não senta para calcular, só mete a mão no bolso e tome. Quando chega na igreja, para que isso?
Começam os questionamentos. O Senhor não está chamando a gente para questionar, Ele está chamando a gente para obedecer. Se o Senhor falou ao seu coração, faça, meu irmão, seja obediente. Agora não fique relutando. Não fique relutando. Isso aí é você e Deus. É você e o Espírito Santo. Quantas vezes, quando a gente estava fora, a gente procurava a melhor roupa, procurava a melhor maquiagem, procurava tudo melhor. E muitas vezes, quando a gente está na igreja, a gente quer se limitar. Não. Na igreja, não. Na igreja, sim. Na igreja tem que ser as melhores cadeiras, na igreja tem que ser o melhor som, o melhor palco, a melhor recepção, o melhor tudo. Gente, é aqui o nosso mundo, hoje, naturalmente. Porque a gente vive aqui já pensando na eternidade. Mas e aqui hoje, a nossa casa, como é que ela está? Eu começo a falar muito na questão do servir. Eu sou apaixonada por servir. Eu amo a casa do Senhor limpa. Eu amo a casa do Senhor organizada porque eu gosto da minha. Se vocês chegarem na minha casa vai estar limpa e organizada. Aí eu vou chegar na casa do meu pai e eu vou estar com as coisas desorganizadas. Não vão. Se Edna tiver, não vão. Porque eu gosto de fazer o que o meu pai quer que eu faça. Então é essa consciência que nós temos que ter no nosso coração. Eu digo uma coisa a vocês, Deus falou muito, viu? Comigo foi. Deus quer que seu povo tenha as necessidades supridas plenamente. Por isso, creia em sua palavra. Ela garante que fomos redimidos da maldição e da miséria. Exercite sua fé. Conserve certas motivações e atitudes erradas. Muitas vezes, estamos passando por situações porque nós colocamos a nossa motivação na pessoa e no lugar errado. Digo isso porque passei dentro da minha empresa, minha e de meu esposo. Retifica aí a fala. Quando não era cristã, o que acontecia? Lá tem uma festa muito grande, Forró do Vaqueiro. O que eu fazia? Patrocinava para falar da empresa. Quando foi no Maximize, acho que de 2024, que Hortêncio veio. Hortêncio ministrando, Hortêncio disse assim: vocês sabiam que quando a gente oferta em missões, isso é uma propaganda de marketing? Meu irmão, falou comigo na hora, me deu um tapa na hora. Aonde era que minha empresa estava sendo divulgada? Numa festa mundana. Na hora eu reverti a situação toda. Eu digo, a partir de hoje, a empresa só oferta se for para a causa do Senhor. E hoje, eu e meu esposo e o pastor, somos ofertantes de missões lá na Bolívia, com Oste e Carla. Não falta, meu povo. Não falta. Nós precisamos entender onde é que nós estamos colocando o nosso dinheiro. Às vezes é pouco, mas em que nós estamos colocando? Em que? Quando eu entendi, eu reverti a situação. Eu digo, Pai, muito obrigada pela lapada na cara. Mudei a rota, mudei o caminho, mudei a estratégia. Que é isso que nós temos que fazer. Fé e prosperidade são individual. Eu comecei a entender que a prosperidade ela é individual também. A fé também. Meu irmão está prosperando. Amém. Glória a Deus por ele. Por quê? A habilidade e competência que Deus deu a ele não é a mesma que Deus deu para mim. Não é a mesma. Então o Senhor sempre vai nos dar estratégias, habilidade e competências para a gente desenvolver o melhor aqui na terra. Mas o que é que nós estamos fazendo com as habilidades e competências que o Senhor nos deu?
Porque é tudo dele, nada é nosso. É tudo dele. Ele só pede da gente. E muitas vezes ele nem pede, viu? Ele só ensina o caminho. Devolve 10% à minha casa. Ele só nos comunica. Quem tem que obedecer somos nós. E ele ainda garante na sua palavra. Você entrega 10, eu te dou a 30, 60 e 100 por um. Ele poderia dar 30, 60 e 90, né? Não é menos 10? Não, gente. Ele dá mais do que o que você entrega. Porque ele não quer saber do valor. Ele quer saber do teu coração. Ele quer saber onde estão as tuas motivações. Ele quer saber onde estão as tuas decisões, tuas opiniões. É isso que ele quer saber de nós. Algumas pessoas estão mais interessadas em acumular riquezas do que servir a Deus. Meu pai era um desse. E digo uma coisa a vocês. Morreu da pior forma possível. E morreu nos meus braços. Né? E naquele momento eu disse ao Senhor, Pai, a partir de hoje, eu não quero que nenhum pensamento negativo que veio ao meu pai venham até a mim. E se vier, bate em retirada. E hoje a minha obrigação na terra, uma das, é cuidar de 2 irmãos que eu tenho, para não cair na mesma situação. Porque a nossa briga aqui na terra não é contra pessoas. Não é contra carne e sangue. São contra esses pensamentos. São contra essas flechas terríveis que vêm na mente de muitas pessoas. E abala justamente na área financeira. Aí eu trouxe um pouquinho do princípio da mordomia e das primícias. A gente precisa entender que a nossa vida, o nosso contexto, quem é empresário, a nossa empresa, não é nossa. Nada é nosso. É tudo dele. É tudo dele e para ele. Até o nosso tempo, gente, é dele. Após estabelecermos a base da vontade de Deus, Ele abençoa a gente com a prosperidade. O Senhor quer que a nossa prosperidade seja um canal de bênção. A prosperidade nunca vai ser só para a gente. Nunca é só nossa. Isso já é o quê? Um egoísmo, soberba. Já não é de Deus. O Senhor quer que a gente prospere para vivermos melhor. A casa do Senhor está melhor. E o nosso irmão, se a gente puder ajudar, a gente ajudar. Mas que seja guiada pelo Espírito Santo. Não é pela carne, é pelo Espírito. É Ele quem nos testifica. É Ele quem nos direciona. Agora também quando Ele falar, não se negue a fazer. Faça. Princípios das primícias. O que são as primícias? São a primeira parte a ser ofertada a Deus. Pronto. Aí, tudo eu vou conversar com Deus, né? Cheguei na empresa, aí eu falei com o Edson, porque essa parte administrativa é toda com o Edson. Eu cheguei para Edson e digo, Edson, vem cá. A Bíblia diz que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Quando eu comecei a olhar com ele, eu digo, gente, Edson, e o imposto está sendo maior do que o dízimo? Que negócio errado é esse, meu irmão? Não, está errado isso aqui. Está errado. Aí fui sentar com ele, ele foi me explicar como é que funciona, né, os cálculos de uma empresa administrativa. Aí eu, tá certo, mas eu não me conformei. E comecei a orar ao Senhor. Digo, Pai, pois então, me dê ideias e estratégias para que eu possa crescer. Para que eu possa aumentar o lucro, para que o dízimo da igreja seja maior. Porque eu não me conformei e não estou conformada ainda.
né? Estou desde 2019 trabalhando, estudando para montar uma loja online, um site. E o medo, a insegurança, sempre querendo me parar. Só que eu determinei, eu disse, Pai, não vai mais me parar. 2026 não me para mais. Não me para, porque é um projeto, o projeto é seu. O administrador maior, o dono é o Senhor, eu estou aqui só para administrar. Então, a partir de agora, Pai, eu quero crescer mesmo. Eu quero avançar, eu quero que os lucros cresçam, porque o lucro crescendo, o dízimo da casa do Senhor vai aumentar. Eu vou poder ajudar mais pessoas. Eu vou poder ajudar mais a casa do Senhor, porque o dízimo é para manter a casa. Mas e as ofertas? Né? As ofertas é outra parte. É eu poder chegar aqui, eu ver que está faltando. Pronto, isso aqui é comigo e Edson. É essa consciência que o Senhor quer da gente. Então, quando a gente entende o que são as primícias, quando a gente entende que tudo é dele, que é para ele, por ele, a gente não questiona mais. A gente não questiona. A gente só obedece. Por muitas vezes, essa questão financeira eu nunca questionei. Assim, diretamente eu nunca questionei ao Senhor, porque por conta do contexto que eu vivi. Então, eu entendi que realmente não era meu, eu tinha que entregar. E quando a gente entrega, a gente transborda. Porque a palavra nos diz, é melhor dar do que receber. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Né? Então, quais são as primícias para hoje que nós temos na nova aliança? O dízimo. Em um momento no GC lá em Sobradinho, a gente tinha um debate, né? Sobre, assim, não era bem um debate. A gente traz o que fala no culto e rumina no GC. E aí, uma das pessoas questionou, né? Um questionamento que você olha que realmente não quer que a casa do Senhor cresça. Ah, mas na antiga aliança, o dízimo era dado com um objeto. Ah, se era carneiro, se criasse carneiro, dava um carneiro. Se fosse feijão, dava um saco de feijão. Sim, e hoje nós vamos fazer, vai manter a igreja com, como? Com as coisas? Eu vou trazer 10% de roupa para a igreja. Toma, igreja, paga aí as contas. Como? Como é que eu vou, como é que o sacerdote, como é que o líder, que é o pastor, o cabeça da igreja, vai pagar as contas? Eu vou trazer 10% de roupa. Toma, pastor, aqui, ó, 10% de roupa. Aí o senhor vende e aí o senhor paga as contas. Não vai. Isso aí aconteceu em um tempo, em uma estação, em uma época. Nós precisamos entender também as estações, a época e quem está liderando também. Ofertas. A palavra oferta tem vários significados, entre eles o ato de doar algo ou a ação de oferecer algo por um preço determinado. No cristianismo, a oferta é um ato de adoração, gratidão e louvor a Deus. É uma forma de reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e de colocar a fé em ação. A Bíblia nos mostra que as ofertas devem ser dadas de boa vontade, sem tristeza. Oi. Amém. Nessa questão de ofertas, como é que acontece comigo, né? Além de eu e Edson chegar, ofertar, o que precisar e tiver à disposição, estamos lá. A gente também tem um hábito,
lá em Sobradinho, aqui eu ainda não vi fazendo. Mas lá em Sobradinho tinha bazar. O que é que eu fazia na empresa? Ficava com aquele produto até um certo tempo. Aquela coleção. Não saiu, eu já sabia para onde ia. Leva para a igreja. Porque lá vai ser vendido e vai reverter o dinheiro para a igreja. Eu não ficava o tempo todo esperando anos e anos o produto ficar ali parado. Não. Eu já entendia, pai, se esse produto não é para sair aqui comigo, então ele tem algum destino. Então o destino é tua casa. E por muitas vezes, nós fizemos bazar dentro de Sobradinho e não ficava nenhuma peça, viu? As peças que eu pegava lá da empresa, lá da loja, não ficava uma, vendia todas. Então a gente tem que aprender a não reter. Se o Senhor está falando, entrega. Entrega que o Senhor vai multiplicar. E nunca faltou. E nem vai faltar. E nem vai faltar. Então, quais são os tipos de oferta? Tem a oferta voluntária, né? Que é para alguém ou para a igreja. O primeiro bloqueio que eu tive em uma das denominações que eu fui, foi justamente isso aí. Eu queria ofertar. A gente sempre teve essa questão de ofertar. E aí a gente queria ofertar umas peças que tinha na empresa, com etiqueta, tudo. Só porque não vendia na loja, eu dizia, Senhor, então se não está vendendo é porque é para me ofertar. A denominação diz, não, tem que mandar uma carta. Não sei para onde, não sei para onde, e não sei. Eu digo, sim, meu irmão, então você não quer as peças não. Tá bom, então deixa quieto. Me dê que eu sei quem vai querer. Dava para outra pessoa. Então, para que burocratizar demais as coisas? Para quê? Se o Senhor está querendo que tu vá, meu filho, faça. Não fique rodando demais não e nem questionando. Entrega. Uma oferta alçada. Oferta alçada é aquela com um objetivo específico, levantada pela liderança para um projeto ou uma obra. Pode ter um valor estipulado ou não, mas tem um fim predeterminado. Aqui agora foi feita uma oferta alçada. Foi o quê? O som, o teto, né? Então, assim, isso é uma oferta alçada. Ah, eu sou obrigada a ofertar? Não. Não é obrigado. O Senhor fala, é por amor, não é por constrangimento. Esmola, atender a quem tem necessidade. Vamos lá para o dízimo agora. Todas as diretrizes bíblicas apontam para a mesma direção. O dízimo ia para o Senhor. Portanto, ele deve ir para a sua instituição representativa, delegada na terra, que é o quê? A igreja. Se nós estamos aqui, se alimentando da palavra, se nós estamos aqui buscando ao Senhor, se nós temos aqui uma liderança estabelecida por Ele, por Deus, então, nós temos que dizimar na casa dele, na casa local. O dízimo é justamente para manter a casa, a liderança, né? As necessidades. Não somos livres para dizimar para a causa não cristã da nossa escolha, por mais dignas que elas sejam. Deus designou o dízimo 10% para ser grande o suficiente para nós expandir, mas não tão grande a ponto de nos quebrar. Existem pessoas com mentalidade de dizer, não, eu não vou dizimar, porque minha empresa lucra 50 mil, eu tenho que dizimar 5 mil. Ô, meu irmão, eu quero lucrar 1 milhão. Meu irmão, quanto mais eu lucro, mais eu tenho. Quanto mais eu tenho, meu irmão, pelo amor de Deus.
Oh, Senhor, solta. Solta. Eu quero é que minha empresa venda. Eu estou pagando imposto, mas meu dízimo é maior. Meu dízimo vai ser grande. Entendeu? Então, olha a mentalidade das pessoas. Não, não quero ganhar muito, não. Deixa eu ganhar aqui só um salário mínimo, que eu só vou dar 150? 160. Olha. Meu Deus do céu, quero não, meu irmão. Não, pai. Eu quero mais. Eu quero mais. Se eu tenho condições, se o Senhor me dá condições, habilidade e competências de ganhar mais, por que eu vou ganhar um salário mínimo? Não, pai. Chega aqui, vamos conversar. Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O Senhor conhece o nosso coração. Ele testa a gente no pouco. Porque Ele sabe que quando Ele der o muito, você não vai reter. E eu estou esperando, viu, pai? Ele sabe que você não vai reter. Ele sabe. Porque quando você estava ali para dizimar no pouco, com o que Ele tinha naquele momento para você, você dizimou. Você não questionou. Você não questionou. Ah, pai, é tão pouco. Não, você foi lá e obedeceu. Eita, Senhor. Obrigada, pai. O dízimo é um teste da nossa obediência. É um teste da nossa obediência. Além disso, o dízimo foi feito para ser grande o suficiente para quebrar a nossa cobiça. Olha para isso. O dízimo é grande demais para quebrar a nossa cobiça. A gente quer um salário melhor, a gente quer tudo melhor, mas a gente quer o dízimo melhor? A gente quer a casa do Senhor melhor? Quebra essa cobiça em nome de Jesus. O nosso amor pelo dinheiro e a nossa confiança nele, liberando-nos para confiar em Deus, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Um dele deve vir primeiro. Então, ou você serve ao Senhor, ou você serve ao dinheiro. E eu digo uma coisa a você, meu irmão, sirva ao Senhor, você vai ter paz. Você vai ter tranquilidade na sua vida. A minha casa tinha muito dinheiro quando eu morava com meu pai, mas não tinha paz. Era um inferno aqui na terra. Um inferno. Prostituição, bebida, jogo. Era o que tinha. Porque o salário do pecado, você vai entrando. O pecado é prazeroso. Mas que prazer é esse? Ele vai nos levar aonde esse prazer? A morte. Foi para onde meu pai foi. Morreu com 62 anos. Jovem demais. Mas, infelizmente, não colocou as suas forças e o seu pensamento no lugar certo. Colocou no lugar errado. Achou que o dinheiro era tudo. E não era nada. Porque morreu numa situação que nem dinheiro para pagar o caixão tinha. Por aí começa. Nem o dinheiro para pagar o caixão tinha. Então, quando eu orei ao Senhor e estou trazendo isso para vocês, não é para amedrontar. É para que a gente tenha uma consciência. É para que a gente reverta o que a gente está pensando, o que a gente está fazendo, qual é o caminho que a gente está trilhando, o que nós estamos fazendo da nossa vida, dos recursos que chegam na nossa mão. Para mim foi muito triste ver a forma que meu pai morreu. Mas ao mesmo tempo eu já estava nessa palavra, eu já estava ouvindo essa palavra. O pastor Alisson já tinha alicerçado em mim a base. E ali eu entendi. Eu disse, pai, perdoa ele. Mas aí não é comigo. Mas eu decidi, eu não quero ser. E eu não vou ser.
Eu quero ser diferente. E quem eu puder falar perto de mim para reverter, eu vou falar. Para que não aconteça. Pastor, então, quanto tempo? Já estou terminando. Eita, Jesus, obrigada. Malaquias 3:10. Traga todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos exércitos. Essa passagem aqui foi outra coisa também que eu não estava em obediência ao Senhor, e há 2 anos, foi essa, nós casamos? 2 anos e pouco, foi. Foi a primeira coisa que eu fiz ao Senhor quando eu me debrucei a essa palavra. Foi casar legalmente na presença do Senhor. Eu estava em desobediência. Quando eu decidi casar, o negócio apertou. Nós decidimos casar em novembro. Eu digo, novembro é um mês bom. É um mês tranquilo, dá para se trabalhar na empresa, dá para casar e tal. Oh, meu irmão, o negócio arrochou. Chegou ao ponto de o dinheiro que tinha, ou casava ou pagava as contas. Sabe o que eu fiz? Satanás infeliz. Vou casar. As contas depois eu pago. Fiz desse jeito. Vou casar. O casamento da gente foi todo pago à vista. Porque eu entendi que eu estava em desobediência. Não era só financeira. A aliança. Eu não estava aliançada. Qual era o respaldo que eu tinha de falar com meu pai? Pai, ó, eu estou precisando disso. Sim, minha filha, mas você está desobediente bem aqui, ó. Você não casou. Então, se você não casou, então... Fui e casei. Quando foi em novembro, né? Nós casamos dia 18 de novembro. Quando foi em dezembro, o Senhor triplicou. Triplicou. Paguei as contas, casei e trabalhei. E tudo certo, né? E, oxente, meu amigo, aí eu não fico sem dizimar, não. Fico agoniada. Deus me... Ó, Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Eu fico brigando com Edson. Edson diz, meu Deus, menina, tu não gira certo, não. Eu digo, não é isso, não. Edson, é porque é dele, não é meu, não, meu irmão. E aí, e ainda dizimei. E eu não sei, né? Mas, e disse a Edson, eu digo, aí não vai dizimar em Pix, não. Eu quero levar no envelope. Eu quero tudo ir no envelope. Eu vou entregar a casa do Senhor no envelope. Como se no Pix não entrega. Entrega, mas é porque eu queria entregar no envelope. A satisfação, gente. O reconhecimento. A gratidão. Meu Deus, é isso que nos mantém. É isso que nos mantém. E assim, digo uma coisa a vocês. Problemas, desafios, dificuldades, todos nós passamos. Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês. É melhor passar com Cristo do que sem Cristo. Tudo se torna leve. Tudo se torna leve. E aí você vai pedindo direcionamento e Ele vai lhe dando. Você vai pedindo as ideias e Ele vai lhe dando. Você vai pedindo a compreensão e Ele vai lhe mostrando. Mas porque Ele sabe que você vai ser obediente. Ele sabe que tudo que chegar às tuas mãos, a partir dele você vai entregar. E eu digo uma coisa a vocês. Hoje a minha oração é diferente, viu? Não tenho mais medo, não. Eu digo, Senhor, pode mandar de carrada. Manda. Pode mandar.
E quando eu entendi que o dinheiro está todo aqui disponível, ó, na terra, e que o Senhor deu autoridade a nós para chamar a existência, imagina aí, minha gente. É forte demais isso. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, Satanás já sabe que quando a gente descobre isso, ele vai infernizar. Por isso que nós temos que fazer diferente. Por isso é que nós temos que avançar. Por isso é que a gente tem que crescer. Por isso que a gente tem que ter mais ideias. Por isso que a gente tem que buscar mais conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. Não é ficar presa ali naquele mundo, não. Ou muitas vezes tem pessoas que não querem crescer. Tem oportunidade e não quer. Meu irmão, você não quer? Beleza, fica aí que eu estou indo embora. Você não vai deixar de amar ele, não. Mas você vai entender que a ideia dele, o tempo dele é um, o seu é outro. Se Deus lhe disser, bota 10 lojas, vou botar. Eu tinha medo. Ficava com o mesmo de questionamento na minha mente. Eu digo, sai de perto de mim esses pensamentos errados. Se for para colocar agora, eu quero colocar. Pronto. Já está colocado. Porque o Senhor sabe que tudo que chegar na minha mão e na mão de Edson tem destino. Tem o destino certo. Tem o destino. Então, assim, muito obrigada por vocês terem me ouvido. E, assim, eu creio mesmo no avanço, no crescimento. Eu não consigo ver essa igreja de Juazeiro, por mais que ela seja naturalmente grande, ela pequena, eu vejo ela enorme. Né? Eu vejo ela uma expansão mesmo muito grande, não só de paredes, mas espiritual, de entendimento, de crescimento, de mentalidade, de ideias. Que é isso que o Senhor quer da gente. O Senhor não quer da gente nós num cantinho parado, pensando, não. Ei, minha filha, bata a poeira, levanta e vai-se embora. E faça o que tem que ser feito. É isso que o Senhor quer da gente. E foi isso que eu entendi. Eu disse, a partir de hoje eu não tenho mais medo. Vou montar o site agora, já em abril. Não tenho mais medo. Ficava vindo um monte de questionamento. Eu digo, sai para lá, esse monte de questionamento é ruim. Eu não quero mais ouvir nenhum desse aí. Eu agora só quero crescer e avançar. Ei, deixa eu dizer só uma coisinha a vocês, rapidinho. Eu gosto muito de ler. E aí eu trouxe 2 livros para vocês. Vou falar 2 livros para vocês que me edificou e vai edificar vocês também. Prosperidade, esse é bem fininho, é um livreto, mas tem um livro mesmo, eu também tenho um livro, né? Prosperidade, o que Deus me ensinou sobre prosperidade, minha gente, é riquíssimo. E esse aqui, chaves para a prosperidade financeira. Um dos tópicos que tem aqui, sabe, que passou mesmo a ruminar dentro de mim muito forte. Honre seu pastor e seu propósito. Honre seu pastor e seja próspero. Quando a gente entende a unção que tem sobre a vida do pastor, tudo que derrama sobre ele, derrama sobre a gente. Não fica só nele. Derrama para todos. Então, que a gente realmente tenha essa compreensão. Que a gente cresça, que a gente avance. Teve